Olá, está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e dessa vez vamos conhecer as revistas acadêmicas aqui da universidade. Quem está comigo é a editora-chefe da revista Conhecimento Online, Jacinta Renner. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Boa tarde, Ramon. Coisa boa estar aqui, né? Eu quero hoje trazer alguns elementos, algumas questões importantes sobre a revista, que é uma revista que está aí em vigência desde 2009. Então, nós já temos uma boa história para contar. Uhum. Tem que ter uma boa memória para conseguir lembrar de todas as histórias, né? Também, é. Mas antes de falar da revista, pode compartilhar um pouco da sua história com a gente? Qual foi a tua trajetória acadêmica e profissional até se tornar, chegar a essa posição que você está hoje? Certo, olha, isso é uma boa pergunta, porque é muita história para contar. Eu estou aqui desde 1997, ou seja, eu estou há 28 anos já dentro da Fevale, como professora, como pesquisadora da área de saúde, de inclusão social, da área de trabalho, ergonomia, e fazem uns 4 anos que eu acabei assumindo a revista, né? Mas é uma trajetória muito longa, de casa, né? Aonde a gente acaba adquirindo experiências e traquejo, né, para lidar com essas questões de gestão. E, na verdade, estar na gestão da revista Conhecimento Online é muito importante, é muito gratificante para mim, porque gerar conhecimento e divulgar o conhecimento a partir de uma entrevista é algo muito importante, né, e muito bom. Em poucas palavras, como você poderia definir a revista Conhecimento Online? Qual o Certo. objetivo e a mensagem que ela busca passar para as Certo. pessoas? Uma ótima pergunta, porque a nossa revista, na verdade, ela é muito eclética, ela tem uma abrangência enorme, né? Muitas possibilidades de áreas de publicação. Nós temos gente que publica na área das ciências humanas, na área das ciências sociais, na saúde. Nós temos muitas publicações na área da educação, né? E a RCO, a Revista Conhecimento Online, ela está vinculada ao programa de diversidade cultural e inclusão social, ao mestrado e doutorado deste programa. Então, obviamente que diversidade cultural é um universo gigantesco que se abre e inclusão social também. Então, também temos uma abordagem muito importante e vários artigos publicados nessa linha, né, de raciocínio, na área de concentração do próprio PPG. Uhum. A revista tem muito foco nessas questões sociais, diversidade cultural. E como que é definido os temas que devem ser abordados? Vocês falam de alguns casos, que acontecem na vida real e fazem alguma Sim. análise? Como funciona? Sim, sim. A maioria, dos artigos que chegam até a gente, eles têm, na verdade, assim, vem publicações de todo o nosso país e muitos de fora. Vem muito artigo da América Latina, vem artigos de todos os países do mundo, né. E aí a questão é que a avaliação, assim que o artigo chega, ele passa pela editora-chefe. A gente verifica se o escopo do artigo tem aderência à proposta, da própria revista. E estamos com a editora-chefe hoje, então. E exatamente, passa pela editora, e aí depois, então ele vai passar o artigo passa por avaliação por pares, e é um processo muito sério, muito criterioso, muito ético, passa por avaliação por pares, né, que têm afinidade, outros professores que têm afinidade com aquele assunto. Podem ser professores internos ou externos à casa, né. Nós temos um grupo grande, né, que compõe, que são editores, né, então todos eles são acionados para avaliar os nossos artigos. E dentro dessa perspectiva, então, depois de serem avaliados os artigos, eles retornam para o autor, né, e que precisa ou organizar ou ajustar algumas questões, algumas ideias, ele organiza isso e submete novamente, e aí então a gente avalia novamente se está ok ou não está ok, e dá o parecer final então para o autor, né. E quais são os critérios que vocês, decidiram para fazer a escolha correta desses artigos, para, critérios de noticiabilidade, eu pensei agora. Mas, Sim. quais foram os critérios estabelecidos para escolher esses artigos?
Certo, é que na verdade a gente não escolhe eles vêm de diversas áreas, de diversas pesquisas, né? Mas nós temos alguns tipos de pesquisa que, principalmente a pesquisa aplicada, a pesquisa empírica, os resultados de pesquisa de campo, eles são bastante publicados na revista, né? E também temos a publicação de resenhas, de revisão bibliográfica da literatura, então artigos de revisão narrativa, sistemática, integrativa da literatura também são publicados, mas a maioria dos nossos artigos são provenientes de pesquisas aplicadas no campo, né? E isso é de diversa ordem, né? Mas acaba que o público associa bastante a revista às questões de diversidade e inclusão mesmo, em função do próprio PPG, ao qual nós estamos vinculados, que é o de diversidade e inclusão social, né? E quais são os maiores desafios de tomar conta de ser a gestora de uma revista online, né, hoje em dia? Olha, na verdade, é uma situação bem interessante que eu vou te colocar. É a dificuldade do editor-chefe de dizer não para um artigo. Porque como pesquisadora, eu sei o quanto é difícil pesquisar e o quanto é difícil escrever. E aí vem algum artigo que ou não tem aderência ao escopo da revista, ou ele acaba não tendo integrado na sua estrutura, nos seus autores, algum doutor, né, que isso é importante, que ele tenha pelo menos um dos autores um doutor ou doutorandos, enfim, é um artigo que precisa estar bem composto e bem elaborado por autores também que saibam o que estão escrevendo. E, por vezes, a gente acaba reprovando o artigo. Isso sempre digamos assim, é uma situação difícil, porque a gente gostaria de aprovar todos, né? Mas, por vezes, ele não vem com uma estrutura adequada, porque a escrita acadêmica, a escrita científica, ela tem um passo a passo, que é um resumo bem constituído, que são as palavras-chave aderentes, que é uma introdução bem elaborada, materiais e métodos bem definidos, e depois os resultados em consonância com toda essa trajetória de pesquisa. E esses são requisitos importantes que são observados pelos avaliadores dos artigos, né? E quando isso não compõe o artigo, dificilmente ele vai ser aprovado, né? Deve ser muito difícil em alguns momentos ter que dizer não ao artigo, tu sabe que a Com pessoa certeza. teve muito trabalho, teve muita dedicação, mas quando a gente faz esse processo de crítica, eu acredito que isso gera credibilidade à Com revista, certeza, com né? certeza. E pensando É. nesses 16 anos de história até agora da revista Conhecimento Online, quais edições mais repercutiram, tiveram algum impacto maior, talvez, aqui dentro da universidade? Uhum. Olha, foram vários artigos, mas alguns que foram dossiês específicos na área da educação inclusiva. Esses, de fato, impactaram muito, porque é uma dificuldade muito grande. Esse tema, ele é bastante complexo. Pensar na criança, no adolescente, no adulto, que é diferente, que é diverso, que é uma pessoa com algumas dificuldades, né? Ou seja, alguma pessoa com deficiência, e outras áreas também, e acaba que isso impacta muito, porque essas pessoas nem sempre conseguem que os seus artigos sejam aceitos de forma muito tranquila, né? Então, esse tema, ele impactou muito e nós tivemos que, se não me engano, nós abrimos 2 edições para publicarmos todos os artigos que vieram desse período, né? A outra questão também foi no período de pandemia, aonde me parece que houve uma eclosão de artigos referentes a esse tema, né? Então, também foi um momento bem crucial, bem importante, onde vieram muitos artigos relacionados a isso, né? Uhum. E para você, para professora Jacinta, qual o impacto social da revista? Pensando mais no lado acadêmico. Sim, sim. É interessante, né? Eu sempre digo para os meus alunos, meus doutorandos, mestrandos, enfim, qualquer pessoa que trabalhe comigo com pesquisa, eu sempre digo para todos: pesquisa não é para parar numa gaveta. Ou seja, ela não pode ficar parada, né? Às vezes, 2 anos
dependendo da área, é muito tempo. 5 anos também, em algumas áreas, já é bastante tempo. Para outras áreas, o tempo não representa tanto. Mas uma pesquisa terminada, ela precisa ser publicada. Em algum lugar, em alguma revista vai aceitar esse artigo. Então, eu sempre digo, ciência não pode ficar parado numa gaveta. Precisa ir para o mundo. E esse é um grande diferencial, um diferencial muito de grande valor, porque, de fato, ciência é para ser publicada. E rápido, não pode ficar parada, né? Então, é esse o grande impacto social, o impacto científico. Em todos os lugares do mundo, isso é muito relevante, né? E, às vezes, o incentivo à pesquisa, desde a iniciação científica, que é o nosso Inova Mundi, que é dentro da sala de aula, na graduação, que a gente estimula a publicação, é de lá que vem os grandes pesquisadores, né? Então, nós como professores, como acadêmicos, nós precisamos estimular o nosso aluno desde o primeiro semestre de aula, que ele pode também e deve ser um pesquisador. Que legal. Ciência e informação deve ser compartilhado, então, né? Com certeza. E andam totalmente associadas, andam juntas, andam unidas, né? Atreladas, na verdade. Quase se encaminhando para o final, quais seriam as expectativas e metas da revista Conhecimento Online para os próximos anos? Ah, sim, a gente quer crescer muito. E é interessante que nós temos, de fato, artigos do mundo inteiro publicados na nossa revista. E a gente quer, sim, caminhar cada vez mais. Nesse momento, nós estamos com duas edições por ano. Mas quem sabe um dia possamos ter mais edições, né? E também temos tido bastante procura de congressos internacionais que querem publicar seus artigos aqui na nossa revista. Mas no momento que a gente faz isso, a gente acaba não publicando aqueles que vêm cotidianamente, né, para a nossa revista. Então, acaba sendo uma escolha, né, que por vezes é bastante difícil também. Uma questão que eu gostaria de comentar, Ramon, que nós estávamos, no ano passado, no retrasado, nós estávamos trabalhando com dossiês, com temáticas específicas, mas a gente recebia tantos artigos que não estavam aderentes ao dossiê, mas eram artigos extremamente relevantes, muito importantes para a academia, e que a gente acabou entendendo que deveria seguir com artigos livres por hora, né? Então, nós estamos aceitando artigos livres, de toda a natureza, né? E isso está enriquecendo muito a nossa revista. Então, essa é a última pergunta. Eu gostaria que você falasse diretamente para a câmera com 2 informações. A primeira, sobre esses dossiês. Então, quem estaria capaz, quem teria a liberdade, talvez, de enviar e, quem sabe, fazer parte de algum artigo da revista Conhecimento Online e também perguntar onde que a gente encontra ela para leitura. Poderia dar um último recado, por favor? Sim, com certeza. Essa revista, ela integra as revistas da editora Fevale, né? Nós temos o Maurício Bart, que é o nosso editor também, e é só entrar no site da Fevale, entrar no site da revista RCO e nos procurar. Nós temos várias edições já publicadas, você tem todas elas disponíveis e também as futuras. As perspectivas futuras também estão lá. Mas, por hora, é importante que qualquer pessoa que esteja me escutando, ela entenda que aquele seu artigo, que talvez esteja meio paradinho, né? Que ficou ali, não sei se vou publicar, não está bom o suficiente, tenta. Para saber se está bom, precisa tentar publicar, né? E nós estamos totalmente receptivos a isso e aguardando sempre novos e bons artigos para serem publicados. Então fica o convite para toda a comunidade acadêmica tentar fazer parte. Isso a gente vai falar em todos os episódios aqui com todas as revistas. Que, bom, uma revista acadêmica é feita para os acadêmicos e por acadêmicos. Por acadêmicos. Certo? Exato. Nós só temos um pequeno porém, embora a mensagem deva ser otimista, né? A gente sempre faz isso quando termina uma entrevista, um podcast, mas internamente nós temos que ter um certo cuidado para não se caracterizar como uma questão endógena, ou seja, vamos publicar os artigos dos nossos alunos ou dos nossos
nossos professores. Preferencialmente, o nosso aluno, o nosso professor publica em outras revistas. E os de fora, aqueles que são nossos parceiros, publicam nas nossas revistas da Fevale. É interessante isso, né? Para não criar uma questão endógena. Nós somos um núcleo, nós mesmos publicamos os nossos artigos. Precisa ser para fora e os de fora publicam aqui dentro, né? Isso é bem importante. Com essas palavras, agradeço a sua vinda aqui ao Podcast On e sempre seja muito bem-vinda a retornar para a gente poder conversar mais. Certo, muito obrigada a vocês todos. E nesse episódio do Podcast On Revista Fevale, conversamos sobre a revista Conhecimento Online com sua editora-chefe, Jacenta Renner. No próximo bloco, continuaremos falando sobre outras revistas aqui da Universidade Fevale. Meu nome é Letícia Flesch, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E neste bloco do podcast Revista Fevale, vamos conversar sobre a revista Praxis. E para isso, convidamos a editora-chefe da revista, Cláudia Chemes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. É um prazer falar um pouco da revista, que eu já estou há tanto tempo, à frente. E eu acho que é uma revista bem importante da instituição e que às vezes as pessoas não conhecem muito, essa área editorial que a gente também tem aqui na Fevale. E para começar, tu pode contar um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e profissional até agora? Eu estou na Fevale, eu acho que há uns 30 anos, mais ou menos. A minha formação é em História, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em História. Entrei aqui na Fevale, trabalhando no curso de Pedagogia, no programa da Terceira Idade, há muitos anos atrás. E depois eu entrei no curso de História. Atualmente continuo no curso de História, no curso de Moda. Mas a maior parte da minha carga horária hoje é no programa de pós-graduação em Processos e Manifestações Culturais. Então, dentro desse escopo aí, desse bojo do programa de pós-graduação, eu assumi a editoria da revista, que atualmente está ligada a esse programa. E o que é a revista Praxis e qual é o principal objetivo dela dentro da Universidade Fevale? Bom, a revista Praxis ela já existe desde 2006, eu acho que é uma das mais antigas da Fevale. Tem como objetivo difundir o conhecimento que é produzido não só aqui na instituição, mas fora também, fora da instituição. Então, é um instrumento importante na área da pesquisa para as pessoas conhecerem o que está sendo feito, o que está sendo pesquisado, principalmente na área das ciências humanas. A revista Praxis sempre foi ligada à área das ciências humanas, primeiro ao Instituto e depois com os programas de pós-graduação, as revistas foram se direcionando aos PPGs. Então, o objetivo é de divulgação científica, mas não só da nossa produção científica, da instituição. Inclusive, a revista, a gente tem até um número reduzido de artigos que a gente publica da instituição para não ser uma revista muito fechada, só para o pessoal daqui. Então, dos 15 artigos que a gente publica por edição, eu só posso publicar 1 ou 2 da Fevale e todos os outros de instituições de fora, do Brasil e do exterior. Uhum. E a revista existe há muito tempo, como tu comentou, Uhum. Então, como ela evoluiu ao longo dos anos e como ela tem se adaptado a transformações acadêmicas e tecnológicas? Essa é uma boa pergunta. Ela, no início, como eu falei que hoje a gente está publicando, é uma revista que a gente cuida para não ser muito endógena, publicar só os nossos artigos. Logo que ela foi criada, ela não era muito conhecida no meio acadêmico. Então, ela era uma revista que publicava artigos dos professores da Fevale, que a gente até não tinha, eu não era editora na época, mas não existia uma exigência de titulação, por exemplo. Hoje, para publicar na revista, tem que ter pelo menos o título de doutor, um dos autores ao menos, Até pode ter mestre, mestrando, mas obrigatoriamente tem que ter o título de doutor. E a revista foi aos poucos se tornando conhecida. Então, a gente faz dossiês, por exemplo, a gente convida professores de outras instituições, de outras universidades, que junto com os nossos professores definem, criam uma área, uma temática, e aí chamam os seus pares, os seus conhecidos, para publicarem na revista. Então, isso é bem interessante, porque a gente divulga a revista em outras instituições, não só aqui no Brasil, como também, normalmente, esses dossiês têm algum professor que é de alguma universidade estrangeira. Então, isso é interessante, porque isso
amplia o escopo da revista, que é uma revista, então, da área das humanas, mas especificamente a gente prioriza artigos da área da comunicação, história, letras, pedagogia, educação, né? Essas áreas que são as áreas mais importantes do nosso programa de pós-graduação. E como funciona o processo de preparação de uma edição, desde a seleção do tema até a publicação final? É assim, atualmente eu sou editora-chefe e a gente tem o professor Maurício Bart, que é o editor adjunto, né? Então, é um trabalho em conjunto, mas quem faz essa primeira seleção sou eu. A gente recebe o artigo, a primeira coisa que eu faço é ver a titulação do professor, né, do autor, para ver se ele tem título de doutor. Se não tem, a gente entra em contato, porque às vezes tem algum aluno que escreve um artigo, que já é mestre, é doutorando, mas que escreve junto com seu orientador. Então, às vezes, ele convida o orientador para assinar junto o artigo, né? Então, em primeiro lugar, a questão da titulação. Depois, eu vou ver se o artigo, se ele está dentro das normas da revista, o número de páginas, se tem resumo, se tem todas as partes que a gente precisa, se está formatado, se está no template da revista. Se está tudo ok, a gente encaminha para 2 avaliadores externos, 2 doutores, que vão fazer a avaliação, vão dizer se o artigo é aceito, se o artigo precisa ter alguma alteração, aí a gente retorna para os autores, eles arrumam o artigo, mandam de novo, aí eu vou olhar se eles fizeram realmente aquilo que foi solicitado pelos avaliadores, e aí ela vai para editoração e para publicação. Isso às vezes demora um pouco, né? Às vezes tem avaliadores que demoram um pouco para retornar, né, a avaliação do artigo, mas normalmente esse processo costuma ser rápido, assim, no máximo 6, 7, 8 meses. E quais são os principais critérios observados no momento da avaliação do artigo, a curadoria, assim? Olha, uma questão importante é a originalidade. A gente cuida muito essa questão do plágio, ver se tem, de que forma, normalmente se passa em algum programa para ver, né, se não tem nada de inteligência artificial, chat GPT, etc. E aí a questão teórica, né? Porque a gente sempre manda os artigos para os professores que têm aproximação com aquela temática. Então, o professor conhece. A gente nunca manda um artigo, por exemplo, de História da África para um professor, sei lá, de ciência da computação, obviamente. Então, tu vai mandar para uma pessoa que entende, então ele vai saber se a bibliografia é adequada, se uma bibliografia mais recente, se as fontes utilizadas estão corretas, se a metodologia é apropriada. Enfim, tem uma série de critérios, né? A gente tem uma ficha de avaliação e isso o autor, quando manda o artigo para a revista, ele consegue ver. Então, ele sabe exatamente no que ele está sendo avaliado. E depois o retorno também. Tem umas questões objetivas que o avaliador anota, mas também tem uma parte descritiva que ele diz tudo que não está correto, que não está ok, para o autor poder arrumar. E quando o artigo não é aceito também, ele tem uma explicação. A gente não manda simplesmente artigo rejeitado, né? Sim. E recentemente a revista publicou, né, mais uma edição dela. Então, tu poderia contar um pouco sobre o tema da revista, os principais temas abordados, né, e qual a proposta central dessa edição? Eu acho que o último foi um dossiê sobre clima. Eu até anotei que é manifestações climáticas, cheias, catástrofes e desdobramentos socioambientais, que é uma temática ampla, né? Foi o segundo volume, a gente sempre publica 2 volumes. Esse segundo, o volume 1, foi sobre manifestações culturais, um professor de Barcelona e 2 professoras daqui, que foi publicado em janeiro. E sempre a gente publica em janeiro a primeira edição e a segunda edição em julho. E essa segunda, então, foi sobre manifestações climáticas, que foram 2 professoras daqui da Fevale, uma professora da Universidade Trás-os-Montes, de Portugal, de Vila Real, um professor da Univates e um professor da Facate. Então, foi um dossiê organizado por esses 5 professores e vieram vários artigos. A gente publicou, eu acho que uns 20 artigos sobre essa temática de mudanças climáticas, de problemas ambientais. Foi um dossiê bem procurado, bem interessante. Normalmente, os nossos dossiês são bem procurados pela comunidade acadêmica, e a gente tem uma limitação de mais ou menos 15 artigos, e normalmente a gente tem que publicar mais do que 15. Sim. E a Praxis, ela tem um papel bem importante na divulgação científica e cultural, né? Então, na tua visão, qual o impacto dessa produção acadêmica além do ambiente universitário?
Eu acho que além do ambiente universitário, é importante para a popularização da ciência, porque não adianta nada se fazer pesquisa e a pesquisa ficar só dentro da academia. Então, isso é uma questão até de órgãos de fomento, CNPq, CAPES, quando a gente vai fazer um relatório, vai solicitar uma verba, eles sempre querem saber de que forma tu vai popularizar essas informações, popularizar esse conhecimento. E eu acho que as revistas acadêmicas, mesmo sendo acadêmicas, como o próprio nome diz, né, elas servem para essa popularização e para essa divulgação, porque são artigos mais curtos, né? Não é uma tese de 200 páginas, vai ser um artigo de umas 15 páginas, que vai estar online, qualquer um pode acessar, e que, como tem muita gente lendo, vários autores de vários lugares, circula mais. Então, as informações circulam e a ciência se populariza, que eu acho que é um dos objetivos da academia. E o que a gente pode esperar das próximas edições da Praxis? Já temos algumas ideias vindo por aí? Várias ideias. A gente tem vários, assim, eu tenho vários professores que procuram, né, querendo fazer dossiês. A próxima revista a gente vai fazer só de artigos livres, não vai ser dossiê, porque como eu tenho muitos artigos que vieram, a gente sempre prioriza os artigos dos dossiês. Mas eu também não posso deixar esses outros autores esperando 1, 2 anos para publicar os artigos. Então, de vez em quando, a gente tem uma revista, alguma edição só de artigos livres. Então, a próxima edição vai ser só de artigos livres, que não tem uma temática específica, né? Claro, dentro desse escopo que eu falei das ciências humanas. E depois, no segundo semestre, provavelmente com um professor da Espanha ou um professor da Itália, que a gente tem alguns colegas aqui do nosso programa de pós-graduação fazendo contatos, mas eu não sei te dizer exatamente qual vai ser a temática. Sim. E para finalizar o nosso bate-papo, tu poderia deixar um recado diretamente para a câmera para acadêmicos e pesquisadores que desejam submeter seus trabalhos para a revista em futuras edições, né? E também onde eles podem encontrar as informações para submissão. Tá, ok. Então, para os alunos, para os acadêmicos, eu sempre incentivo muito o pessoal a publicar, né, a procurar as revistas, porque isso é muito importante para o currículo. Isso, às vezes, é um super diferencial, né, no mercado de trabalho, até quando vai fazer uma seleção para conseguir uma bolsa de estudos. Publicação de artigos é uma das questões mais melhor avaliadas, né, que mais contam ponto. Então, procurem seus professores das disciplinas, procurem seus orientadores, tentem transformar esses trabalhos que são feitos nas disciplinas, trabalhos que são apresentados na feira de iniciação científica, seminário de pós-graduação, transformem isso em artigos e mesmo quando o autor não tenha doutorado, se tem um autor junto que tem essa titulação, ele consegue publicar também, né? Então, eu acho que vale super a pena. Todas as revistas estão no site da Fevale, não é só essa, né? A gente tem mais 3 revistas, então vocês podem encontrar no site, principalmente na parte da biblioteca, que tem as publicações, né? E ali tem todas as informações e qualquer dúvida tem um e-mail meu, o e-mail do Maurício, que é só mandar e que a gente entra em contato e tira qualquer dúvida que alguém possa ter. Então, Cláudia, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Imagina, eu que agradeço. Quando precisarem, é só chamar. Neste episódio do Podcast On Revista Fevale, conversamos sobre a revista Conhecimento Online com a editora-chefe da revista, Jacinta Renner, e neste bloco conversei com a revista Praxis com a editora-chefe, Cláudia Chemes. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevistafevale, ao YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!